Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e essa é talvez uma das aulas que vocês mais me pedem e que eu vinha respondendo os e-mails. Estou refazendo, estou reformulando, em breve estará disponível, então agora chegou o momento. Sejam bem-vindos à aula de terceira semana do desenvolvimento humano, no conteúdo de embriologia. E essa aula ela foi elaborada tendo como referência a obra de embriologia básica do Moore, ok? Então eu espero que seja bastante útil, eu espero que toda essa espera tenha valido a pena para vocês. Chega de papo e vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho então a respeito dessa importante semana do período gestacional, que é a terceira semana do desenvolvimento humano. Tudo certinho? Vamos lá então? Bom, pessoal, como essa aula de terceira semana é uma aula bastante longa, um capítulo longo, cansativo, para o melhor rendimento no entendimento de vocês, eu vou segmentar, eu vou dividir essa aula em algumas videoaulas, ok? Essa primeira que você está vendo agora é a aula referente à introdução sobre a terceira semana, a formação e o surgimento da linha primitiva e da terceira camada do disco embrionário, da transformação do disco embrionário bilaminar para trilaminar. Ok? Então esses são os objetivos dessa primeira videoaula relacionada à terceira semana de gestação. Ok? Vamos falar um pouquinho então a partir de agora a respeito da introdução à terceira semana e do surgimento da linha primitiva. Vamos lá, pessoal! A terceira semana, ela é uma semana muito característica, porque é normalmente nessa semana, especificamente nessa semana de gestação, em que a gestante, em que a mulher percebe, ou passa a perceber a possibilidade de ela estar grávida, né? A menos de que ela esteja programando essa gestação, em que venha fazendo testes e mais testes e aguardando com ansiedade esse momento, é normalmente na terceira semana que ela vai sentir falta do período menstrual, né? Que a terceira semana é exatamente quando se completa 5 semanas depois do início do último período menstrual normal. Então é nessa semana especificamente que a mulher vai sentir falta do ciclo menstrual, do sangramento menstrual, e ela vai começar a desconfiar que está grávida. Então é normalmente durante essa semana que ela vai identificar essa gestação ou suspeitar dessa gestação, como eu disse, à exceção de quando ela já se programa ou vem tentando essa gestação, e aí na verdade esse teste ele vai sendo feito quase que semanalmente, mas salvo essa exceção, em regra, é durante a terceira semana que a mulher de gestação, já que a mulher sente a ausência do ciclo menstrual, consequentemente ela começa a desconfiar de uma possível gestação. Então é normalmente nessa terceira semana que isso acontece, ok? Bom, o rápido desenvolvimento do embrião a partir do disco embrionário durante o início da terceira semana tem algumas características ou algumas particularidades.
A primeira particularidade, ou a primeira característica muito importante desse período é o aparecimento da linha primitiva. Tá? Então a primeira característica é o aparecimento da linha primitiva. A segunda característica marcante é o desenvolvimento da notocorda. E a terceira característica, mas não menos importante, e sim, na verdade, talvez o que vai primariamente caracterizar a terceira semana, o que é mais comum dos alunos lembrarem, ou mesmo de nós profissionais, professores e etc. lembrarmos, é que na terceira semana é que aparece ou que surge a terceira camada germinativa. E aí eu gosto sempre de fazer um link. Na segunda semana, o disco embrionário era bilaminar. Segunda semana, bilaminar. Então eu tinha duas camadas. Na terceira semana, esse disco embrionário passará a ser trilaminar. Então ele vai sair de duas para três camadas germinativas. Então façam essa conexão, façam essa ligação, essa memorização. Segunda semana, bilaminar. Terceira semana, trilaminar, que é o processo da gastrulação, que é um processo marcante, fundamental, marco, porque a partir da formação dessas três camadas germinativas é que todos os órgãos e sistemas poderão ser formados, evento esse que começará a partir da quarta semana, a formação dos órgãos e sistemas, porque a transformação do disco embrionário bilaminar em trilaminar é um evento característico de terceira semana. Bom, como eu disse, o evento mais característico durante a terceira semana é a gastrulação, que é o processo através do qual o disco embrionário vai deixar de ser bilaminar para ser trilaminar. Ou seja, ele vai deixar de ter duas lâminas e passará a ter três lâminas ou três folhetos embrionários ou três folhetos germinativos, que são ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, o marco, a característica fixa, central, primária, primordial da terceira semana é o evento da gastrulação. De novo repetindo, que é o processo através do qual o disco embrionário bilaminar vai passar a ser um disco embrionário trilaminar, de duas lâminas para três lâminas. O que vai iniciar basicamente essa modificação, que pode a princípio parecer algo bastante simples, simplório, passar de 2 para 3, bom, é graças a essa grande modificação de 2 para 3 discos que todos os órgãos do sistema são formados, ok. Mas o marco primário, aquilo que vai dar start para o processo, é, na verdade, a formação ou surgimento da linha primitiva. E é a partir do momento que a linha primitiva se forma, é que tem a possibilidade de se transformar o disco embrionário bilaminar em trilaminar. Então veja bem, não havendo a formação da linha primitiva, não haverá o marco da gastrulação. Isso é uma condição. Para que haja gastrulação, o marco inicial, o início do processo de gastrulação é a formação e o surgimento da linha primitiva. Ok? E nós temos que ter a seguinte consciência. Se esse processo de formação da linha primitiva é o que vai dar início à formação das três camadas, e as três camadas é que darão origem a todos os órgãos e sistemas, você vai concordar comigo que o início da forma do embrião, da morfogênese, a origem da forma desse embrião, se dá basicamente com o surgimento da linha primitiva. Porque é através do advento da formação das três camadas germinativas é que todos os órgãos e sistemas serão formados. E aquilo que vai caracterizar a formação desse disco embrionário trilaminar, aquilo que vai iniciar a formação, é o surgimento do disco embrionário trilaminar, que vem graças ao surgimento da linha primitiva. Ok? Bom, cada uma das três camadas germinativas, ectoderma, mesoderma e endoderma, dará origem a tecidos e órgãos específicos. Tá?
Aqui eu vou fazer um pequeno resumo, só algumas estruturas. Na aula de quarta semana a oitava, né, a gente tem um aprofundamento maior disso, mas nessa aula aqui, por exemplo, o que o ectoderma vai dar origem? O ectoderma dá origem ao epiderme, a epiderme, aos sistemas nervosos central e periférico, a retina do olho, entre outras estruturas. Tá? A endoderma vai dar origem aos revestimentos epiteliais das vias respiratória e gastrointestinal. E aí, nós vamos, quando a gente fala em sistema gastrointestinal, nós não podemos deixar de citar as glândulas, né? E os órgãos associados ao trato digestório, como por exemplo o fígado e o pâncreas, também são de origem endodérmica. E de origem mesodérmica, nós temos as capas de músculo liso, os tecidos conjuntivos, os vasos associados aos tecidos e órgãos. A mesoderma também forma a maior parte do sistema cardiovascular, é fonte de células sanguíneas da medula óssea, do esqueleto, dos músculos estriados, dos órgãos reprodutores, dos órgãos de excreção. Então, nós temos alguns órgãos e sistemas surgindo de cada um dos folhetos embrionários do disco embrionário trilaminar. Ectoderma, mesoderma e endoderma, conforme estão citados aí no capítulo tumor. Bom, eu citei logo no comecinho dessa nossa conversa que tinham 3 eventos característicos de terceira semana. Formação da linha primitiva, da notocorda e a gastrulação. Tá? Apesar de separarmos, segmentarmos, para que você entenda esses 3 eventos, nós vamos ter a seguinte condição, nós vamos ter o seguinte entendimento. Os 3 eventos, eles vão surgindo ao longo da terceira semana. A linha primitiva inicia, enquanto a linha primitiva está se formando, a notocorda vai se formando, a gastrulação vai acontecendo, vai surgindo a terceira camada. Então, em embriologia, nós temos uma separação de eventos para um melhor entendimento, mas não podemos deixar de entender o seguinte: essa separação ela é meramente didática. É meramente didática. Porque, na verdade, esses eventos eles vão se sucedendo, eles vão acontecendo simultaneamente. Ok? Vamos então, nessa primeira parte dessa videoaula, vamos falar um pouquinho a respeito da formação da linha primitiva, que eu já citei para você, que é o evento que dá o início à gastrulação, que dá o início, que é o marco da formação da terceira semana. Ok? Então vamos lá? Vamos ver um pouquinho a respeito da formação da linha primitiva. Vamos lá, pessoal. A linha primitiva, ela surge, como eu já disse para vocês, no início da terceira semana, e ela vai aparecer lá no epiblasto, que é aquela camada superior do disco embrionário bilaminar. Se nós entendermos que o disco embrionário bilaminar ele tem 2 camadas, ele é constituído por epiblasto e hipoblasto. Então, a linha primitiva vai surgir no epiblasto, nessa camada superior. E ela se localiza, se nós pegarmos no plano mediano do aspecto dorsal do disco embrionário, ela se localiza caudalmente. Tá? Ela se localiza mais posteriormente no plano mediano do aspecto ou da visão dorsal, quando a gente olha do dorso do disco embrionário. Okay? Na parte de cima, olhando de cima, num plano mediano, a gente observa a presença dela caudalmente. Como que ela existe? O que acontece? Como que ela surge? Bom, basicamente, nós precisamos entender que ela surge. Ela é uma linha espessa, é um espessamento do epiblasto, então, obviamente, ela deriva de células do epiblasto. Ocorre a invaginação, a migração, a movimentação de células desse epiblasto, fazendo com que elas migrem para um plano mediano. Tá?
Isso tudo acontece, essa migração de células do epiblasto, ela vai acontecer através de um grupo de células muito específicas desse epiblasto, que são umas células precursoras da linha primitiva, que são células denominadas HNK1, HNK1 positivas. Tá? E, obviamente, existe uma relação muito intensa dessas células com alguns genes reguladores, tá? Com algumas expressões genéticas que vão regular isso. Então, há uma ordem genética para esse tecido, para que naquele determinado momento o epiblasto se espesse, haja um espessamento desse epiblasto e haja uma migração dessas células para essa região. Então, a linha primitiva surge ou é originada através dessa migração de células do epiblasto, especificamente as células HNK1 positivas, que são as células que dão origem à linha primitiva. À medida em que essa linha ela vai se alongando, ela vai crescendo, de que forma que ela alonga? Porque, na verdade, mais células vão sendo adicionadas na sua extremidade caudal. Então, a sua extremidade ventral está aqui, a extremidade caudal vai crescendo pela adição de células, tá? Lá na extremidade cefálica, lá no início, vai proliferar, vai aumentar o volume e vai formar uma estrutura, um marco embriológico importante, denominado nó primitivo. Então veja bem, há uma proliferação caudal, da extremidade caudal, há um aumento na extremidade caudal, no sentido de aumentar de tamanho, de comprimento mesmo, vai se alongando essa extremidade caudal, enquanto que na extremidade cefálica, ou seja, na extremidade ventral, na extremidade oposta, há uma proliferação, um aumento de volume, formando aquilo que nós chamamos de nó primitivo. Então há um crescimento, um alongamento caudal e há um espessamento, há uma proliferação ventral formando um nó primitivo. Então ventralmente eu tenho um nó primitivo, caudalmente eu tenho um alongamento da linha primitiva. Tá? Enquanto a gente vai observando esse desenvolvimento da linha primitiva, nós vamos perceber um vão, uma cavidade surgindo, tá? Um sulco surgindo bastante estreito nesse alongamento, que é o que é chamado de sulco primitivo. Tá? Esse sulco primitivo ele é contínuo com uma pequena depressão no nó primitivo, que é a fosseta primitiva. Então lá no nó primitivo vai ter uma depressão, que é uma fosseta, e essa fosseta dá origem a esse sulco. Consegue compreender isso? Então veja bem, surgiu a linha primitiva lá no epiblasto. Essa linha primitiva, ela vai crescer no sentido caudal, vai se alongar no sentido caudal. No sentido cranial, vai ter um espessamento, um aumento, uma formação de um nó primitivo. Nesse nó primitivo, vai aparecer uma fosseta, um orifício, um vão, um espaço, e essa fosseta vai ser continuada com um sulco, surgindo ao longo do eixo. Ok? Então, eu tenho a linha, o sulco, o nó com a fosseta primitiva. Então, perceba que está formando um canal naquilo que antes era uma linha. Consegue compreender a diferença entre uma linha e um canal? Ok? Tudo bem até aqui? Tão logo surge a linha primitiva, a gente consegue perceber a diferença do que é cauda e do que é crânio no embrião. Porque aonde tem o nó primitivo, eu tenho a extremidade cefálica. Aonde eu tenho o final da linha primitiva, eu tenho a extremidade caudal. E se eu tenho um marco referencial do que é cefálico e o que é caudal, eu também consigo verificar o que é ventral e dorsal e o que é lado direito e esquerdo.
porque eu tenho um marco de eixo de crescimento. Quando eu tenho um marco de eixo, eu consigo delimitar regiões. Tá claro isso? Tudo bem? O sulco e a fosseta primitivas resultam da invaginação de células epiblásticas. Então houve uma migração dessas células iniciais, formando uma linha. Havendo essa migração, essas células vão começar a invaginar, formando lá na extremidade ventral, na extremidade cefálica, o nó primitivo e o sulco primitivo ao longo de todo o eixo, né? Pouco depois do aparecimento da linha primitiva, as células abandonam a superfície profunda e formam uma camada denominada mesoblasto. Mesoblasto. Então, é uma camada meia, é uma camada de metade, peraí que fugiu o termo, mezzo é de meio, tá? É uma camada que vai surgir no meio, mas é uma camada jovem. Por isso o nome mesoblasto, tá? Uma célula jovem que ficará no meio, ok? Uma malha frouxa de tecido conjuntivo embrionário que forma os tecidos de sustentação do embrião, ok? Então, olha só o que nós vimos até agora. Então, lá no epiblasto, surgiu por invaginação ou por migração de células através de expressão genética, surgiu uma linha primitiva. Essa linha primitiva tem como marco inicial o nó primitivo, que está na extremidade cefálica desse embrião, e ela cresce posteriormente, ou ela cresce alongando caudalmente. Na medida em que ela vai crescendo, alongando caudalmente, surge uma fosseta primitiva que vai dar origem e que é contínuo ao sulco primitivo. Essa fosseta e esse sulco, eles aparecem porque as células que estavam na superfície, elas começam a invaginar, elas começam a entrar, formando então um canal. Ok? Para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui na tela e aí essas imagens eu vou explicando detalhadamente esse processo. Tudo bem? Vamos lá então? Bom, essa é uma imagem típica de segunda semana, né? Facilmente a gente identifica isso, porque a gente consegue observar, inclusive o Moore, né? Selecionou aqui para a gente o disco embrionário bilaminar. Então eu tenho aqui o epiblasto e aqui o hipoblasto, as cavidades amnióticas, o saco vitelino e o pedúnculo do embrião. Então essa é uma característica, uma imagem característica de final de segunda semana, tá? Aqui no epiblasto é onde vai haver a migração de célula através daquela expressão genética ou gênica que eu disse para vocês, para o surgimento da linha primitiva, tá? Então vamos ver esse processo. Então veja bem, eu consigo perceber que há uma movimentação de células do epiblasto, que até então eram lineares, sem grandes alterações. Há uma movimentação de células do epiblasto formando um espessamento. Esse espessamento ele vai crescer num sentido crânio-caudal e vai mostrar para a gente a formação do eixo desse embrião, que nesse caso aqui mostra para a gente o início da formação da linha primitiva. Esse processo, olha só, se alonga, então a gente consegue perceber aqui determinado tamanho, aqui um tamanho mais alongado, e a gente consegue perceber muito claramente a criação da fosseta primitiva, do sulco primitivo, e isso se dá através daquele processo de invaginação que eu disse para você, que eu expliquei agora há pouco, né? Aqui a gente consegue perceber numa imagem um pouco mais avançada, né, a invaginação, então você consegue perceber que aqui era praticamente reto, né? E aqui a gente já consegue perceber essa curvatura, formando essa invaginação na medida em que o processo se desenvolve, né? Aqui a gente consegue ver num outro tipo de corte, né? Aqui a extremidade caudal, o crescimento dessa linha primitiva no sentido da extremidade caudal, a invaginação das células demonstradas aqui,
né? Aqui a gente consegue ver, olha, o nó primitivo, que mostra para a gente a extremidade cefálica do embrião. Aqui a gente está vendo o crescimento dessas células no sentido crânio-caudal, né? Então a gente está vendo o nó primitivo, aqui tudo isso aqui é a linha primitiva, e aqui se você observar com muito cuidado, você vai ver que tem um sulco, né? Um aprofundamento dessa linha formando o sulco primitivo. Tá? Aqui a gente já está vendo num processo um pouco mais avançado o mesmo tipo de imagem visualizada que a gente está vendo aqui, né? O nó primitivo, a fosseta primitiva, conforme eu disse, que é contínua ao sulco primitivo da linha primitiva, num crescimento crânio-caudal. Tudo bem? Ok? E aqui, olha, a gente está vendo a proliferação de células mesenquimais, que são derivadas das células epiblásticas e que darão origem ao mesoderma intraembrionário, que nós vamos falar disso logo aqui na sequência. Ok? Então aqui a gente está vendo, olha, o nó primitivo, aqui a gente está vendo o sulco primitivo na linha primitiva, essa imagem está mostrando para a gente muito claramente essa depressão, né? Aqui a gente já está vendo a formação do ectoderma, do endoderma e da camada média, que é o mesoderma, mas que por enquanto ainda está na formação do mesoblasto, que eu terminei a parte explicativa lá, dizendo do surgimento do mesoblasto para vocês. Ok? Vamos dar seguimento aqui? Tudo bem? Bom, parte do mesênquima que foi originado, né, lá da invaginação da linha primitiva, forma uma camada conhecida como mesoderma embrionário ou intraembrionário, que vai favorecer ou possibilitar que o disco embrionário bilaminar, que nós vimos no início daquelas imagens, se transforme em um disco embrionário trilaminar, né? Algumas células do epiblasto da linha primitiva também deslocam o hipoblasto, formando o endoderma embrionário ou intraembrionário. Então veja bem, além dessas células da linha primitiva darem origem, né, ao mesoderma, que vai dar origem, ao mesoblasto, que vai dar origem ao mesoderma, elas também deslocam o hipoblasto, então estão empurrando o hipoblasto, que é a segunda camada do até então disco embrionário bilaminar, deslocam para baixo, formando a terceira camada. Então eu tenho uma camada superior, que deu origem à linha primitiva, agora uma neocamada, que é a camada média, uma camada recém-formada, e a camada inferior, que foi deslocada, que foi separada do disco embrionário bilaminar, também vai modificar o nome, chamada endoderma. Ok? Essas células, elas têm poder de proliferar e se diferenciar em diversos tipos celulares, tais como fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, e aí nós sabemos que os fibroblastos, são células de vital importância para a constituição do tecido conjuntivo, para a produção de fibras, como por exemplo as fibras colágenas, as fibras elásticas, né? Então é de vital importância para o tecido conjuntivo. Os condroblastos são células de cartilagem jovens, novas, então são células novas que darão origem ao tecido cartilaginoso. E os osteoblastos são células ósseas jovens. Tá? Então, além dessas células do epiblasto, da linha primitiva, também formarem o endoderma embrionário, elas também vão se diferenciar nesses outros tipos celulares que são de extrema importância para a formação dos órgãos e sistemas. Assim sendo, através do processo de gastrulação, células do epiblasto, então células do epiblasto, darão origem a todas as 3 camadas germinativas do embrião, que serão o primórdio de todos os tecidos e órgãos. Então vamos fazer uma recapitulação aqui. O epiblasto deu origem à linha primitiva que invaginou,
deu origem ao mesoblasto, que se transformou em mesoderma intraembrionário. E aí nós temos, a partir de então, aquele disco embrionário que era bilaminar, passando a ser trilaminar. Então nós podemos concluir com isso que, graças ao processo de gastrulação, as células do então epiblasto dão origem às 3 camadas germinativas: ectoderma, mesoderma e endoderma. A linha primitiva, ela forma ativamente o mesoderma até o início da 4ª semana. Então, durante toda a 3ª semana, até o início da 4ª semana, a linha primitiva vai formar ativamente o mesoderma. Depois disso, esse surgimento vai desacelerando, vai ficando cada vez mais lento, tá? Até que o tamanho da linha primitiva diminui relativamente, né? Torna-se uma estrutura insignificante, muito pequena, na região sacro-coxígea do embrião. Então nós temos o surgimento da linha primitiva na 3ª semana, lá no início da 3ª semana, e ela forma mesoderma ativamente até a 4ª semana. A partir de então, à medida em que ela vai perdendo função, na medida em que ela vai deixando de ser ativa, ela começa a perder importância, até que ela fica como um resquício dessa linha primitiva lá na região sacro-coxígea do embrião. É claro isso? Bom, nessa primeira parte da nossa aula de 3ª semana, o objetivo, como eu disse lá no comecinho da aula, era explicar o surgimento da linha primitiva e a importância dessa linha primitiva no processo de gastrulação de formação das 3 camadas germinativas. Eu acredito que o objetivo tenha sido atingido. Se você não compreendeu adequadamente, volte esse vídeo, assista novamente, busque outras fontes de estudos. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser uma luz no fim do túnel, de forma nenhuma. A minha intenção é te ajudar com a minha interpretação, com a forma com que eu posso te ajudar, mas eu te aconselho a buscar mais fontes e não utilizar esse vídeo como uma única fonte de estudos, tá? O meu papel aqui é de complemento. O seu professor de sala de aula tem um papel vital, fundamental, importantíssimo. E se você entendeu essa aula com a minha explicação, é porque ele já fez o papel mais difícil na sala de aula, que foi de preparar, de entregar para você o estudo inicial, e eu estou apenas complementando. Então essa é a primeira parte da videoaula de 3ª semana do desenvolvimento humano, e qualquer dúvida que você tiver, obviamente eu estou à sua disposição no meu e-mail. Tudo bem? Um grande abraço. Por enquanto, ficamos por aqui e fiquem atentos às próximas aulas relacionadas à 3ª semana. Tudo bem? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. E lembrando, por favor, clica aqui em inscrever-se no canal, dê um curtir se você gostou, divulgue essa página para os seus amigos, porque se está sendo útil para você, também pode ser útil para mais pessoas. Tá bom? Valeu pela atenção, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, pessoal. Tudo de bom!